Olá pessoal, tudo bem? Maravilha! Meu nome é Cícero Pereira, sou do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer aí aos irmãos, aos amigos, pessoal aí que me acompanha no meu canal. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e que espero ter ajudado vocês a crescer na graça e no conhecimento. Hoje nós vamos dar início a mais uma gravação da videoaula, que na verdade já é a lição 1, né, do primeiro trimestre de 2017, onde tem por tema as obras da carne e o fruto do Espírito. Então nós vamos iniciar a primeira aula do primeiro trimestre de 2014. Se você que está me ouvindo é a primeira vez que você está acessando aí o canal Eu na EBD, seja bem-vindo. Se você preferir, claro, se inscreva aí no canal, ajuda o canal a crescer para que nós possamos aí divulgar a palavra de Deus. Mas, sem demora, vamos então para a nossa aula de hoje. É uma aula muito interessante. Na verdade, não é bem uma aula, é um resumo, né? Um resumo aí das lições que eu faço toda semana para você que é professor da escola bíblica e precisa ou quer dar uma aula diferente na sua igreja. Você pode fazer o download desses slides e usar na tua igreja. Eu uso a minha televisão de LED, conecto com um cabo de HDMI e eu dou aula na minha igreja com a televisão, levo de casa. E assim, uma aula diferente, né? Porque quando a gente ouve e vê, né, a imagem, associa o texto com a imagem, a gente aprende mais. Então que Deus nos ajude e que o Espírito Santo nos dê uma boa aula em nome de Jesus. Vamos então para a nossa lição. Textual se encontra em Gênesis, capítulo 5, né? Gênesis, capítulo 5, versículo 16. Está errado aqui, né? Nomenclatura, em vez de eu colocar o N, eu coloquei o número 1. Aí dá a entender que é 15. Mas é Gênesis 5, 16. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Verdade prática. Para vencer as obras da carne, precisamos andar em espírito. Leitura bíblica em classe se encontra em Gálatas 5, do versículo 16 ao 26. Como de costume, não vou ler para não perder muito tempo, para esse vídeo não ficar muito extenso. Então vamos direto aqui para a introdução. A introdução diz assim: neste trimestre estudaremos a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Carne ou Espírito? Vamos lá. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo, de maneira brilhante e contundente, trata do assunto mostrando o embate existente entre carne e o Espírito. Então o apóstolo Paulo aqui ele faz uma explanação, né, da luta aí que se inicia internamente quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então é uma luta interna. E como podemos então vencer essa luta interna entre a carne e o Espírito? De que forma nós podemos vencer? É preciso ser cheio do Espírito Santo diariamente. Então, para que nós possamos vencer essa luta, né, esse embate aí, é preciso estarmos cheios do Espírito Santo. Paulo mostra que a luta entre a carne e o Espírito começa no momento que aceitamos a Cristo. Então, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, já começa aí, né, uma luta, um embate, né, entre a carne e o Espírito. Olha o que diz Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos
do Espírito. Efésios 5:18. Então é preciso ser cheio do Espírito Santo, né? Nós devemos aí permitir que o Espírito Santo aí domine a nossa vida, nos guie, né? Para que nós possamos alcançar vitória e para que nós possamos também aí produzir frutos. Se permitirmos que o Espírito Santo nos domine e nos guie, vamos então produzir o fruto que nos leva a agir como discípulos de Cristo. Então, quando nós permitimos que o Espírito domine ou nos domine, nós produzimos fruto, né? E agimos como discípulo de Cristo. Que frutos são esses? Esses frutos são alegria, amor, bondade, domínio próprio, fidelidade, generosidade, mansidão, paciência e paz. Nós vamos ver um pouco mais à frente, mais detalhado aí a respeito dos frutos que o Espírito produz em nós. Tópico 1 diz assim: andar na carne versus andar no Espírito. O que é a carne? Significado de carne. O significado da palavra carne, ela é sarx, né? Que é de natureza adâmica, que domina o velho homem e o leva a práticas ou a praticar as obras da carne. Então, a palavra aí carne não é que está falando de matéria, né? Como matéria, não. Mas a natureza adâmica que domina aí a pessoa que não nasceu de novo, digamos assim. E essa natureza adâmica, essa natureza pecaminosa que é chamada de carne, ela produz, né, digamos assim, os frutos da carne. Quais são? De natureza sexual, é prostituição, impureza e lascívia. De natureza religiosa, idolatria e feitiçaria. De natureza de relacionamento ou relacionais, inimizade, porfia, discórdia, dissensões, facções, excessos, né? Exageros, excesso, ciúme, ira, inveja, e emocionais, bebedice, glutonaria. Isso aí é as obras, né, da natureza adâmica. Olha o que diz Gálatas 5:19-21. Portanto, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aspecto teológico. Qual é o aspecto teológico da palavra carne? Fragilidade humana e sua tendência ao pecado. Esse é o aspecto teológico da palavra carne, né? Que é de natureza aí, humana, né? Fragilidade, na verdade, fragilidade humana e sua tendência ao pecado. Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a carne humana ela é frágil, ela tem uma certa fragilidade, né? E só o Espírito Santo aí que pode sustentarmos na presença de Deus. Dependendo das nossas emoções, da nossa própria força, da nossa própria natureza, nós estamos sempre aí cometendo as obras da carne. Como viver em novidade de vida e no poder do Espírito Santo, né? Como é que nós podemos viver em novidade de vida e no poder do Espírito Santo? O que é que devemos fazer? Bom, primeiro nós temos que aceitar, pela fé, nós temos que receber Jesus. Para o ser humano ele poder viver em novidade de vida e no poder do Espírito Santo, ele pela fé ele tem que receber Cristo. Quando o homem recebe Cristo pela fé, o que acontece? Ele torna-se uma nova criatura. Então a pessoa
O homem agora ele se tornou uma nova criatura. Agora ele tem como viver em novidade de vida e no poder do Espírito Santo, porque ele aceitou Cristo pela fé. O que é o Espírito? O que é o Espírito? Vamos lá. Espírito. Do grego, pneuma, né? A palavra espírito do grego, pneuma, que significa sopro, vento, respiração ou princípio de vida. Então esse termo aí significa sopro, vento, respiração e princípio de vida. O sopro de Deus. Gênesis 2,7 diz assim: informou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, Espírito também significa também o fôlego de vida que Deus, quando ele fez o homem do pó da terra, do barro, né, ele soprou o sopro, aquele sopro era o Espírito de Deus, né, o Espírito da vida que ele deu para o homem, o Espírito, que o homem ele é composto por corpo, alma e Espírito, né? O Espírito e a alma são inseparáveis. A Bíblia diz que só a palavra que tem poder de separar ali o Espírito e a medula, né? E fazer discernimento ali do coração, a intenção do coração do homem. Então, só a palavra de Deus que pode fazer essa divisão entre alma e espírito. O que é alma? O que é corpo? Corpo é a parte material, né? É a parte física. Alma é a parte imaterial, é o sentimento, as ações, os desejos. A alma ela se comunica com o mundo exterior, né? Mundo exterior, melhor dizendo. Então, a alma se comunica com o mundo exterior. E o espírito é ele que, digamos assim, pende para Deus, que leva o homem a adorar a Deus. O homem não adora a Deus em alma, em verdade, e sim em espírito em verdade. Então é o espírito que faz a parte de adoração. A alma é a consciência, é a sabedoria, né? Se comunica com as coisas externas. E o espírito é a parte que nós adoramos a Deus. Espírito, significado teológico. Qual é o significado teológico de espírito? Vamos lá. Espírito é a parte material que Deus insuflou no ser humano, transmitindo-lhe a vida. Olha o que diz João 4,24. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito, em verdade. Então aqui tem nesse versículo, tem falando de espírito duas vezes. Deus é espírito, aqui se refere a Deus, e o homem, né, referindo-se ao homem, adora a Deus em espírito. Então esse espírito aqui se refere ao espírito do homem. Então, pneuma significa também, tem o significado de tanto para com Deus, mediante ali João 4,24, como também o espírito do homem. Então, o espírito ali é o Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito Santo, e o espírito do homem se referindo ao próprio homem. Então, pneuma também serve, né? Essa palavra do grego, ela também serve para tanto como o Espírito Santo, como Deus, e como o espírito do homem. Olha o que diz em Lucas 4,1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Hebreus 3,7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz. Então, aqui o Espírito Santo ele levou Jesus ao deserto. Só que em Hebreus o Espírito Santo diz, ou seja, aqui ele fala. Então, não temos dúvida que o Espírito Santo ele só pode ser uma pessoa. Algumas seitas, né, dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. E o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tem pessoas que não acreditam na Trindade, ou eles alegam que a palavra Trindade, por falta de conhecimento também, alega que a palavra Trindade não está na Bíblia.
Então, sendo assim, eles não creem nessa palavra trindade. Mas a palavra trindade foi uma palavra colocada para explicar uma doutrina, a doutrina, né, do nosso Deus, a doutrina de Deus. Então, assim como a palavra Bíblia também não existe na Bíblia, né, a palavra trindade também não existe na Bíblia, mas ela foi posta para explicar a doutrina de Deus, teotologia, que é a doutrina de Deus. Então, o Espírito Santo ele é uma pessoa. O que diferencia a pessoa de um animal, por exemplo, não é porque a pessoa tem corpo e o animal também tem corpo, né? Não é o corpo que diferencia. Não é porque o Espírito Santo não tem corpo que ele não é uma pessoa. O que diferencia, o que nos faz ser uma pessoa é os atributos que nós temos, né? Alegria, paz, amor, bondade, comunicação, os atributos comunicáveis que Deus, né, compartilhou conosco. Então, por isso que nós somos identificados como pessoa. Sendo assim, o Espírito Santo ele só pode ser uma pessoa, porque uma pessoa fala, o Espírito Santo também fala. Uma pessoa se entristece, o Espírito Santo também se entristece. Uma pessoa ensina, o Espírito Santo, a Bíblia diz também que ele ensina. Uma pessoa consola outra pessoa, claro, o Espírito Santo também nos consola, ele é o consolador. Subtópico 3 diz assim: andar na carne versus andar no Espírito. Advertência de Paulo. Vamos lá. Paulo ele adverte os crentes mostrando os que vivem segundo a carne e os que vivem, né, numa natureza pecaminosa, né? Aqui ele faz uma advertência. Em Romanos diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Viver segundo a carne, viver segundo a carne ou ser dominado pelo Espírito. Então, quem vive segundo a carne não tem como agradar o Espírito. Não tem como ser dominado pelo Espírito. Quem vive segundo a carne não pode, não tem como. Não tem como a pessoa ser dominado pelas suas próprias vontades, ser dominado pela vontade e pelos desejos do Espírito Santo. Isso não tem como. Andar na carne. O que é andar na carne? Andar na carne leva a pessoa à morte espiritual. Depois, morte física e morte eterna. Então, andar na carne, o que é o andar na carne? Andar segundo a natureza adâmica, segundo as suas próprias vontades, né? A vontade da própria natureza humana. Então, primeiro dano que causa na vida do ser humano é morte espiritual. A pessoa acha que está vivo, na verdade é um defunto ambulante, né? Ele está vivo, mas espiritualmente ele está morto. E depois, obviamente, a morte física, e depois da morte física, a morte eterna. Isso é o resultado de quem anda na carne. E andar no Espírito. Qual é o resultado de quem anda no Espírito? Primeiro, felicidade e vida eterna. Andar no Espírito produz aí felicidade, porque você anda no Espírito. Você tem o crente, ele está feliz, ele é conduzido pelo Espírito Santo, ele é direcionado por Deus, então ele é feliz, ele tem esperança, né? E com certeza ele terá aí a vida eterna após a morte física. Então vale a pena andar no Espírito. Andai em Espírito, Gálatas 5,16. Quem pode nos ajudar a conduzir de modo a agradar a Deus? Como é que eu posso andar de uma forma que eu venha agradar a Deus? Quem pode me ajudar? Só existe uma forma. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir a uma vida de santidade. Se o Espírito Santo, se eu não aceitar Cristo como meu Salvador, para que o Espírito Santo venha fazer morada em mim, eu não tenho como andar de uma forma que venha agradar a Deus. Não tem como eu andar em santidade. É o Espírito Santo, ele é santo, ele que vai me santificando, me purificando, me transformando minha natureza adâmica na natureza divina. Então, Cristo ele desceu dos céus e transformou a natureza do ser humano, daquele que crê nele, né? Transforma a natureza humana na natureza divina. Isso quem faz esse processo é o Espírito Santo. O que realmente significa andar no Espírito? Vamos lá. Obter vitória
sobre os desejos e os impulsos carnais. Então, o que realmente significa andar no Espírito é que o crente ele obtém vitória sobre os seus desejos carnais, né? Sobre os impulsos carnais, sobre a velha natureza, e desenvolve o fruto do Espírito. Então, essa é uma das vantagens, né? Ou o significado de andar no Espírito. É você ter vitória sobre os desejos carnais e obter o fruto do Espírito, ou desenvolver. Jamais tente viver a vida cristã pelos seus próprios esforços, tomando o atalho. O caminho, né? A gente vê aqui nessa imagem, o caminho ele é o mesmo, né? Ele não mudou. O caminho da salvação é Jesus. Não existe outro caminho, é o mesmo. É apertado, é estreito, é difícil, né? Às vezes a gente passa situações complicadas, às vezes dá vontade de desistir, mas nós estamos num processo de santificação, de salvação. Nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. A morte dele na cruz nos justificou perante o Pai. Agora nós estamos num caminho de processo de santificação. Então o caminho é Jesus e ele não mudou, é o mesmo. Agora os atalhos parecem até ser melhor, ser mais fácil, né? Mas não devemos nos enganar com os atalhos. O atalho é muito perigoso em nossas vidas. Renda-se constante ao Espírito Santo, pois ele lhe ensinará a maneira certa de viver a vida cristã. Então, jamais devemos, né, viver uma vida cristã pelos próprios esforços, mas nós devemos nos render ao Espírito Santo e ele nos ensinará a maneira certa de viver uma vida cristã. Não sabe como levar uma vida cristã da forma que agrada a Deus? É só convidar o Espírito Santo para te orientar. É só buscar mais, orar, jejuar, ter mais intimidade com Deus. Ser cheio do Espírito Santo é intimidade contínua, uma vida contínua, é oração, né? Em leitura da palavra, consagração, separação para Deus. Isso nos faz vencer os obstáculos que enfrentamos pela frente. Quando o Espírito Santo tem o controle do nosso espírito, ele faz com que o nosso homem interior tenha forças e condições para opor-se às obras da carne. Então, quando eu permito que o Espírito Santo tome o controle do meu espírito, né, ou da minha vida, ele faz com que eu, né, o homem interior, os meus desejos, né, natural, venha sendo mortificado para que os desejos do Espírito, da vontade de Deus prevaleçam. Então as obras da carne, segundo Gálatas 5,19, são prostituição, impureza, lascívia, nós já vimos isso aí, né? Idolatria e tal. Então todas aí são as obras da carne. Então eu tenho que permitir que o Espírito Santo me dê força, né, para que eu possa vencer essas obras da carne aí. Infelizmente muitos querem viver na carne, né? E quem vive na carne, meu amigo, não pode vencer, né, as adversidades da vida. O crente não pode viver na carne, o crente tem que viver no Espírito. Não pode. Jesus foi bem claro, não dá para servir dois senhores. Em Apocalipse, Jesus foi bem claro, ele disse que nós não devemos ser morno, né? Ou sejamos quente ou frio. Morno, ele vomitar-te-ei, ele diz, né? Vomitar-te-ei da minha boca. Olha o que diz em 1 Coríntios 3,3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Então aqui, né, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo, peraí, por que vocês ainda são carnais? Por que ainda há inveja dentro da igreja, entre vocês? Ainda tem inveja, dissensões, né? Isso é obra da carne. Então vamos parar com isso aí. Então infelizmente hoje nós vemos na igreja muito crentes carnais. É só observar os frutos da carne. Se você observar na sua igreja, você que está me ouvindo aí, se você for crente, observa na sua igreja, que com certeza você vai ver as obras da carne e as obras do fruto, né? Porque se conhece a árvore pelos frutos. Espírito versus natureza pecadora. Bom, vamos lá. Esse contratempo aqui que coloquei é interessante. Tem na revista aí, se você tiver a revista do professor, você vai acompanhar. O contratempo entre o espírito e a carne, ou seja, a natureza pecadora. O espírito, ele
ele é amor. Então, assim, ele pende por lado de amor, da misericórdia, da bondade, né? A pessoa que tem aí o Espírito Santo de Deus na vida dele. Mas a pessoa que não tem, ele vive debaixo da lei. Tudo para ele sabe, se errou tem que pagar, fez isso tem que ir lá cobrar, bateu tem que apanhar, porque ele vive ainda na natureza, né, pecadora, ou seja, dente por dente e olho por olho. Jesus disse que se alguém bater na tua face tem que, né, virar o outro. O apóstolo Paulo escrevendo, ele disse que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Então o Espírito é amor, né? A natureza pecadora, ela vai para a lei, né? Ou seja, é rígido, né? Tem que cumprir aquilo ali. O Espírito em conflito com a natureza pecadora. Então o Espírito está sempre em conflito com a natureza pecadora. Já a lei em conflito com o Espírito. Está entendendo? Ser conduzido pelo Espírito não está sobre a lei. Então quem é conduzido pelo Espírito Santo não está sobre a lei, não está sobre a lei, não está debaixo da lei. A lei não tem poder sobre ele, porque ele faz o que o Espírito Santo ordena. Está entendendo? E a lei, ou seja, a natureza pecadora, a lei é contra seus atos. Então, se a natureza pecadora errou, a mulher foi pega em prostituição, a natureza pecadora daqueles homens diz que a lei, o ato que ela fez agora tinha uma consequência. Então a lei dizia que tinha que apredrejar. Só que o Espírito não. Jesus diz o quê? Que quem não tem pecado que atirasse a primeira pedra. Então vem a lei do amor. O Espírito produz bons frutos e justos. A lei, a natureza pecadora produz ato óbvio de pecado. Então a natureza pecadora, ela produz atos, né, óbvio de pecado. A pessoa que é dominada pela natureza pecadora, os atos dela, você já está vendo assim, estampada na cara dela, que é só de pecado. Então isso aí você encontra em Gálatas 5. Vamos para o tópico 2. Obras da carne, um convite ao pecado. A cobiça. Como resistir às obras da carne? Primeiro, ande no Espírito. Só existe uma forma de você resistir às obras da carne e andar no Espírito. Somente no Espírito podemos exaltar e glorificar o Senhor. Então, se você quer vencer as obras da carne, você tem que orar, ler a Bíblia, buscar a face do Senhor e andar no Espírito, né? Ser direcionado, ser dirigido pelo Espírito. Isso é andar no Espírito. É deixar o Espírito controlar a sua vida. Quem de fato deve controlar a vida do crente é o Espírito Santo. Então, o crente ele tem que ser controlado pelo Espírito Santo. O crente não pode ser controlado pelas suas emoções. O crente não pode ter pavio curto. O crente não pode, você está entendendo? Não pode fazer as coisas sem pensar. Ele tem que ser controlado pelo Espírito Santo. A natureza pecaminosa nos incentiva a viver em concupiscência. Então, a natureza pecaminosa ela nos incentiva a viver na concupiscência. O que é concupiscência? É desejos exagerado, né? Também ela nos incentiva a viver em luxúria, ou seja, que é sempre ter mais, estar acima de tudo. Também ela nos incentiva a viver em paixões impuras, né? Porque aqui há muita traição, né? Casamentos se desfazendo. Por quê? Porque a natureza pecaminosa incentiva a pessoa a viver nas paixões impuras, viver no perigo. Eles falam que é mais gostoso, é melhor viver no perigo. Então a natureza pecaminosa também ela incentiva ao desejo descontrolado. Aqui foi no caso de Acã. Acã não precisava ali pegar aquela capa, aqueles ouro, né? Aquelas taças lá de ouro. Ele não precisava pegar, mas o desejo descontrolado dele levou a ele a tal pecado. Então a natureza pecaminosa só leva o homem a cometer aquilo que é contra a vontade de Deus. A cobiça de Eva. Gênesis 3:6. Eva cobiçou o fruto da árvore que Deus havia ordenado que não comesse. Seu desejo trouxe terríveis consequências para a sua vida e para a humanidade. Então, Eva cobiçou aquela árvore, o fruto daquela árvore, na verdade, né? E, após comer o fruto, deu ali para o seu esposo e as consequências caíram sobre eles e também sobre nós. Até hoje nós
sofremos a consequência. A cobiça de Acã. Josué 7:21 diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e prata por baixo dela. E a prata por baixo dela. Então Acã, ele cobiçou ali aqueles valores, né, vamos dizer assim, porque era uma capa bonita, babilônica, né, que valia muito, era ouro, era prata. Então ele cobiçou, ele não precisava. Mas ele não só cobiçou, ele foi lá e pegou, né? Ele cometeu 2 pecados. Ele cobiçou e pegou aquilo que Deus havia dito para não mexer. Então, houve aí isso foi quando Josué foi invadir, foi lutar contra o rei de Ai, e aí eles perderam a batalha por causa da cobiça de Acã. Então, lê lá em Josué 7, lá que você vai entender melhor a história. Portanto, não permita que o desejo da carne, da velha natureza, domine você. Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Essa luta entre a carne e o espírito é desde quando, né, Adão e Eva pecou, tá? É uma torcida contra a outra, né? E é uma luta tremenda. E quem é que vence mais? Quem você alimentar mais. Se você alimentar mais o espírito, ele vence a carne. Se você alimentar mais a carne, ela vence o espírito. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, quem alimenta a carne fica mais forte, claro, e essa pessoa dificilmente ela não está fazendo a vontade de Deus, essa é a palavra correta. E se morrer fazendo a vontade da carne, com certeza não verá, né, não verá Cristo, não será salvo, né? Vai ser condenado, porque pecador não entra no céu, é o que a Bíblia diz. Os desejos da carne serão sempre contrários à vontade de Deus. Então, quem faz a vontade da carne está fazendo tudo o que Deus não permite. Subtópico 2, a oposição da carne. Desejo do Espírito. Qual é o desejo do Espírito? Orar, jejuar e ler a Bíblia. Esse é o desejo do Espírito. Então, a pessoa que anda pelo Espírito, ou que anda guiada pelo Espírito Santo, ela tem vontade de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de se consagrar a Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não jejua, se você não tem vontade de se consagrar, não faz nada disso, meu amigo, tome cuidado. Desejo da carne. Qual que é o desejo da carne? Bom, o desejo da carne é comer, ver televisão e ficar no seu conforto. Então, a pessoa que vive na carne, ela não tem vontade de ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia para ela é um sacrifício. Ler a Bíblia para ela é a pior coisa que existe, né? Porque quem vive no desejo da carne gosta de comer, gosta de ver televisão, de ficar deitado no seu sofá, de estar na boa, não está nem aí, não gosta de ir no culto, daí quando vai no culto, o culto não presta, né? Já pensa logo em voltar para ver a novela, ou para voltar para casa para jantar, né? Então, quem vive na carne, no desejo da carne, não pode agradar a Deus. E, consequente disso, se não se converter, poderá correr risco sério, ou poderá correr um grande risco aí de perder a salvação. Cuidado, a oposição da carne contra o Espírito é algo contínuo. Então isso é contínuo, direto, todo dia, tá? Então seja cheio do Espírito Santo. Para vencer isso aí, é só sendo cheio do Espírito Santo. Viver na carne, qual que é o resultado de viver na carne? Morte, tá? Tanto física, tanto espiritual, como a física, e morte eterna. E viver no Espírito, vida, né, eterna. Viver na carne ou viver no Espírito? Se você viver na carne, meu amigo, é morte eterna. Se você viver no Espírito, é vida eterna com o Senhor Jesus. Então, se você é crente, lembre-se, o crente não pode viver na carne. O crente tem por obrigação viver no Espírito. Se ele vive na carne, ele não é crente, ele é um ímpio. A Bíblia trata essa pessoa de ímpio, não de crente. Então fica a dica aí. Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, para quem vive no Espírito, isso é uma promessa. O próprio Cristo, ele vai transformar o nosso corpo e nós vamos viver para sempre com ele. Tópico 3. Fruto do Espírito, um chamado para a santidade.
O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito são os hábitos principais, são os hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Vamos lá. Resultado de uma vida de comunhão com Deus. Então, os hábitos, quem vive no Espírito, né, o fruto do Espírito, ele produz hábitos, né, e princípios misericordiosos na vida da pessoa. Por exemplo, alegria. Então, a pessoa que vive no Espírito, ela tem hábitos de estar alegre, tem hábito de ser amorosa, de tratar a pessoa que fez o mal, de tratar com amor. Ela tem esse hábito de bondade, tem hábito de domínio próprio, fidelidade. Então, já acostumou, ela já tem isso como rotina da vida dela, né? Por quê? Porque o fruto do Espírito produz nela hábitos, né? Ou seja, princípios misericordiosos. A pessoa que tem o fruto do Espírito, ela é misericordiosa, ela é generosa, ela é mansa, ela tem paz, ela tem paciência, ela tem domínio próprio, né? Ela é bondosa. Então, esses são aí os hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Se você é crente e você pode não ter esses novos frutos aqui, esses novos frutos, talvez você não tenha eles 100%, porque eles vão se aperfeiçoando, mas você tem que ter, tá? Se não tiver, então procura se converter aí, porque o negócio está feio. Fruto do Espírito é diferente de dons do Espírito. O que é fruto do Espírito? Veja só, mas agora, liberto do pecado e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Romanos 6:22. Fruto do Espírito. O fruto ele é contínuo, ele é contínuo. Crescimento espiritual individual. Então, o fruto do Espírito ele é contínuo, ou seja, amor, paz, bondade, longanimidade, isso você vai ter, só que você vai aperfeiçoando. Talvez você não seja uma pessoa 100% amorosa hoje, mas com o tempo vai aperfeiçoando, que é contínuo. Talvez você não seja uma pessoa 100% paciente, mas você vai melhorando. E dons do Espírito, é diferente. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14:12. Dons do Espírito é pontual, ou seja, é para a edificação da igreja como um todo. Então, dom, não tem como aperfeiçoar, você tem ou não. Dom de profecia, você não está se aperfeiçoando até chegar ao dom de profecia, não. Ou você tem ou não tem. Dom de revelação, de discernimento de espírito, isso é dom, né? Então, ou você tem ou não tem. O fruto, você tem que ter. O fruto, porque quem tem o Espírito tem os frutos, né? Tem o fruto do Espírito, né? Paz, amor, alegria. E os dons de falar em mistério ou em línguas, então é dom. Se Deus deu um dom de cura, por exemplo, você já tem, você não vai aperfeiçoar esse dom de cura. Não, você vai lá orar pelo enfermo e você tem um dom. Deus te deu esse dom. Então você vai impor as mãos, orar e Jesus vai curar. Isso é dom. Então dom é diferente de fruto. Fruto, lembrando, é os 9. Paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, isso é frutos. Né? Isso é fruto. Isso é aperfeiçoado, é contínuo. E dons, ele é pontual. Deus te deu. Você não é profeta, mas naquele momento ali Deus precisou te usar como profeta. Então ele te deu naquele momento o dom de profecia. Tá entendendo? Então, diferença entre dom e espírito e fruto é esse. O fruto é contínuo, né? Você vai aperfeiçoando. E o dom, né, ele é pontual. Ou você tem ou não tem. O Espírito Santo desenvolve o seu fruto em nós à medida que nos aproximamos de Deus e procuramos ter comunhão e santidade. Então, o Espírito Santo, ele desenvolve em nós o fruto, né, de acordo com que nós nos aproximamos de Deus, nós o buscamos. Quem busca mais, né, os frutos, ele vai se aperfeiçoando à medida, né, vai desenvolvendo. E assim sucessivamente. Quanto mais próximo de Deus, mais parecido com Ele nós ficamos. Os frutos provam a nossa verdadeira santidade. Antes de aceitar a Cristo, ou antes de aceitar o sacrifício de Cristo. Então, antes de nós aceitarmos o sacrifício de Cristo, nós vivíamos na velha natureza, na natureza adâmica. Então, as obras da carne eram adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, homicídio e bebedice.
após, né, nós termos aceito o sacrifício de Cristo, salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, agora nós temos os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Quais são? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, o domínio próprio, né? Então, se você é crente agora em Cristo, a pessoa agora aceitou a Jesus como Salvador, então ela agora tem o fruto, ou os frutos aí que estão relacionados lá em Gálatas, que é caridade, paz e amor. Então o crente tem que ter esses frutos. E aí ele vai aperfeiçoando, né? Cada dia mais vai melhorando. O fruto dá para melhorar. Antes a velha criatura, agora nova criatura. Arrependimento. Produz, pois, fruto digno de arrependimento. Mateus 3:8. Então o fruto ele produz em nós arrependimento. O Espírito Santo habitando no crente, ele vai produzindo arrependimento. Arrependimento genuíno vem acompanhado de frutos, né? Ou seja, ações. Então, quem aceitou a Cristo pela fé, o Espírito Santo habita nele e o Espírito Santo vai trabalhando, né? Vai fazendo que essa pessoa se arrependa, vai deixando, né? Não dá para ser crente hoje e amanhã não pecar mais. Vamos continuar pecando, mas vamos deixando, né? Algumas coisas nós vamos deixando, até nos aperfeiçoarmos, até a vinda do Senhor Jesus, né? O fruto tem que ter ações. Como se conhece uma árvore? Pelos frutos, mas que árvore é essa aqui? Olhando assim, não dá muito para saber que árvore é essa. Por quê? Porque ela não tem fruto, né? Sem fruto, fica difícil. Como saber se a pessoa é crente se não tem frutos, né? E agora, dá para tentar adivinhar que árvore é essa? Acho que dá. Pelos frutos ali só deve ser um pé de manga, uma mangueira. Então, logo o verdadeiro cristão é reconhecido por seu caráter e suas ações. Então, se você não dá fruto, meu amigo, você, infelizmente, né, você é como a árvore aqui da esquerda, né? A gente às vezes não sabe que árvore que é. Alguém tem que falar que árvore é. Mas se você dá fruto, as pessoas sabem que você é um cristão. As pessoas têm que olhar para mim e na minha face ela tem que ver o brilho do Espírito Santo. Eu tenho que dar frutos bons, né, dignos de arrependimento, né? Eu tenho que fazer com que as pessoas vejam os frutos, né? Ser exposto. Os meus frutos têm que ser expostos. A pessoa tem que ver. O ímpio tem que olhar para mim e ver os frutos, né? Que foi digno de arrependimento. Quais são? São os paz, amor, bondade, longanimidade. Aqueles lá. E só voltar lá você vai ver quais são esses frutos. E esses frutos ele tem que ser visível, eles têm que ser vistos pelo ímpio. Subtópico 3. A santidade que o Espírito Santo gera em nós. Qual o objetivo disso tudo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então o objetivo é que cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, ou seja, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós buscamos o Senhor, mais nós vamos alcançar ou nos aproximarmos de Cristo. O objetivo é ser parecido com Cristo. O apóstolo Paulo diz, sejam meus seguidores como eu sou de Cristo. Então nós temos que ser parecido com Cristo. Eu tenho por obrigação, né, ser parecido com Cristo, me esforçar até chegar à estatura de um varão perfeito, no varão completo. Está entendendo? Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu preciso ficar parecido, preciso chegar à estatura de um varão perfeito, preciso ficar parecido com Cristo. Mas o que eu tenho que fazer para chegar a isso? A regra não tem outra, a regra é essa aí. Orar, jejuar e ler a Bíblia. Não existe outra coisa a fazer para ser parecido com Cristo, né? As pessoas, quando elas veem um crente, na mente daquela pessoa, essa pessoa ora, ela jejua e lê a Bíblia. No mínimo isso, né? Porque é o importante, é o mais importante. Oração, jejum, que o jejum aqui é consagração também, e ler a palavra de Deus. Vamos falar um pouco de santificação. Vamos lá. Segundo os pressupostos bíblicos, a santificação do crente é posicional, progressiva e final. Santificação posicional. Por meio da fé aceitamos a Cristo, nossos pecados são perdoados, recebemos o perdão divino e
nos tornamos nova criatura. Então a santificação posicional é isso. O primeiro passo é eu aceitar Cristo como meu Salvador. Depois ele vai perdoar meus pecados, depois eu recebo o perdão de Deus e me torno aí uma nova criatura. Então a natureza adâmica já não tem mais domínio sobre nós, né? Agora desfrutamos de uma nova posição espiritual. Então isso é santificação posicional, parte do homem. Eu tenho que tomar uma posição. Eis-me aqui, aceito Cristo pela fé. Santificação progressiva começa na conversão. Ela começa quando a pessoa se converte a Cristo. Então essa santificação ela é progressiva, ela vai, cada dia se aperfeiçoando e termina na morte. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Então a santificação progressiva, ela começa na conversão, vai indo até na morte da pessoa. A pessoa morre, né? Então essa é a santificação progressiva. Santificação final, ela se inicia, primeiro é a glorificação. Então ela se dá início quando a pessoa já na morte, né? Então a pessoa morreu, agora ela vai esperar a ressurreição, né? Vai ressuscitar dentre os mortos e vai morar com Cristo nos céus. Amados, somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Porque assim como Ele é, o seremos. Então, a santificação final é a glorificação. Ou seja, a pessoa morre, parte para o paraíso. Já começou ali o processo final da glorificação dele, né? Ele vai esperar o corpo dele ser glorificado. A alma vai receber um novo corpo glorificado. E aí vamos morar com Cristo. Isso é a santificação final. E aí vamos estar com Cristo para todo sempre. Por isso vale a pena servir a Cristo. Por isso vale a pena viver no Espírito. Quem vive na carne não vai ter esse privilégio de quem vive no Espírito. Conclusão: para vencermos o conflito existente entre a carne e o Espírito, precisamos tão somente nos encher do Espírito Santo e crucificar nossa carne com suas paixões e concupiscência. Permita que o Espírito Santo guie você pelo caminho certo e que Ele controle os seus desejos de modo que o fruto seja evidenciado em sua vida. Chegamos aqui a mais um final de mais uma aula, né? Chegamos ao final aí desta aula